Oi, gente, que prazer poder compartilhar um pouquinho da minha experiência esta semana com o Vem Segue-me. Eu vou te contar que por muitas vezes eu pude refletir ao ler essa designação de leitura de Doutrina e Convênios e eu fiquei muito impactada com tudo que acontecia, pude me colocar no lugar dessas pessoas e realmente não foi fácil. Eu vou te contar que Doutrina e Convênios é um livro que conta, que narra muitas histórias, tem muitos personagens nessas histórias. E essas pessoas não eram pessoas perfeitas. Eram pessoas que erravam, que se esforçavam, que caíam. E a gente tem a oportunidade de ver muitos desses erros escancarados. Mas a gente também tem o bálsamo de ver como o Senhor está disposto a perdoar e de como o Senhor ele guia a sua igreja, mesmo com pessoas imperfeitas. Então, para a gente entender um pouquinho essas sessões, vamos entender um pouco do contexto em que estavam inseridas essas sessões. Porque quando a gente vê a sessão 111 de Doutrina e Convênios, a gente vê um cenário difícil, o profeta Joseph extremamente preocupado com as tantas dívidas que a igreja tinha. E é muito fácil a gente pensar nisso, em como estava esse cenário nessa época, porque primeiro eles tiveram que lidar com muita gente vindo de diferentes lugares, pessoas que precisavam se estabelecer, que precisavam de um lugar para ficar, que precisavam de comida. Então eles começaram a receber doações, a comprar terrenos, junto a essas muitas pessoas que vinham, né, que migravam, houve a construção do templo, né, santos que também foram expulsos de suas propriedades e agora precisavam ir para outros locais. Então tudo isso sobrecarregou de tal maneira que houve um endividamento. A igreja estava completamente endividada. Somado a isso, ainda tinha um cenário global que não era dos melhores. A gente estava vivendo um período de recessão econômica mundial. E os Estados Unidos também, né, nessa recessão. Tanto que um ano depois, em 1837, vai começar aí um período que se chamou a crise financeira, era chamada de pânico. Né? Inclusive, houve rebeliões, foi nesse momento aí entre México, Estados Unidos, Texas, que se separou do México, várias sanções econômicas, Inglaterra que não emprestava dinheiro para os Estados Unidos, ou seja, a gente tem um cenário aí difícil, e é nesse cenário que a igreja está sendo estabelecida. E o que acontece? Joseph ele está tão angustiado que aí ele, junto com Oliver Calder, ele tem a ideia de vamos fazer um banco. E talvez um banco fosse a solução para resolver as dívidas, né? Porque eles teriam pessoas que iam investir no banco, eles podiam dar como garantia os terrenos e eles poderiam aí viver do lucro, da renda e colocar a casa em ordem. Só que quando eles estavam aí tentando organizar esse banco e pedir licença para o Estado para poder formar esse banco, essa licença foi negada. E quando essa licença foi negada, aí eles tiveram a ideia de criar uma sociedade de segurança financeira, que era uma organização que funcionava como um banco, mas não era exatamente um banco. Né? E eles aí imprimiam notas, eles vendiam como se fossem títulos. Mas essa sociedade ela não funcionou. Não funcionou porque pouco tempo depois, um certo homem que era apóstata da igreja, esse homem chamava Grandessinil, era um dissidente da igreja. O que acontece? Quando o banco estava com 3 semanas, mais ou menos, eles já não tinham reserva econômica. Porque este homem comprou todas as notas que ele conseguiu, o máximo que ele podia, ele leva ao banco e quer trocar por dinheiro. E aí o banco não tem essa quantidade de dinheiro porque o dinheiro está investido. Então o banco acaba quebrando. Houve muita oposição, porque havia muitos membros da igreja, principalmente líderes, que colocaram dinheiro nessa organização e, de repente, perderam tudo. Então, gente, na hora que mexe no bolso, é a prova de fé.
E muitos membros dessa liderança se afastaram e começaram a falar mal de Joseph. Então eles diziam: isso é um profeta caído, por que ele não previu que ia haver essa grande crise financeira global e também nos Estados Unidos, por que ele não pôde prever isso? Então, Joseph, em meio a isso, ele estava meio que sem saber o que fazer, procurando todas as alternativas que ele encontrava, e não estava dando certo. E aparece um homem, né, que esse homem também diz para eles: olha, existe um lugar chamado Salém, que tinha uma viúva que ela deixou um tesouro, e vocês podem ir lá, vamos pegar esse tesouro. Né? E Joseph faz essa viagem até Salém para procurar esse tesouro. E quando chega lá, ele não encontra tesouro nenhum. E aí é nessas circunstâncias que o Senhor vai lá e revela a seção 111 de Doutrina e Convênios. Então, olha só, nessa seção, o Senhor diz assim, ó, que ele não deveria se preocupar com as dívidas, porque o Senhor daria poder para que eles pagassem todas as dívidas. Ele diz: não vos preocupeis com Sião, porque serei misericordioso com ela. E aí o Senhor diz uma coisa bem interessante para ele, né? Ele diz assim, ó, no versículo 1, eu, Senhor, vosso Deus, não estou descontente com vossa viagem, apesar de vossa insensatez. Quando eles vão para Salém para tentar aí descobrir onde está esse tesouro escondido, né, porque resolveria as dívidas que tinha a igreja, das pessoas aí desesperadas. Então, quando eles vão, o Senhor diz: não estou descontente com vossa viagem. E eu acredito que o Senhor não estava descontente, porque ele sabia que eles estavam indo, não era dinheiro para eles. Eles estavam pensando no bem da igreja. Eles estavam pensando em como resolver as dívidas. E muitas dessas dívidas eram exatamente da construção do templo, da acomodação dos santos, porque tudo era em prol da igreja. Então, o Senhor não estava descontente, porque sabia que o coração deles era puro, eles não queriam dinheiro para eles, mas era para sanar a situação que eles estavam. Mas aí o Senhor faz uma promessa no versículo 2: tenho muitos tesouros para vós nessa cidade, para o benefício de Sião, e muita gente nessa cidade que reunirei no devido tempo, para o benefício de Sião, por intermédio de vós. Então, olha só, o Senhor dá essa sessão, e é muito interessante porque eles estão naquele momento ali de declínio econômico, de falidos, e o Senhor diz: eu tenho muitos tesouros para vós. E a gente fica, e não vos preocupeis. E a gente fica pensando assim, mas como, né? Que tipo de tesouro é esse? Às vezes, gente, a gente pensa uma coisa e o Senhor tem outra em mente. Às vezes a gente planeja uma coisa e o Senhor planeja outra. Às vezes a gente pensa em algo e o Senhor pensa em outras coisas. E aí é algo muito interessante, porque embora a gente não saiba exatamente a que tesouros são esses que o Senhor se referia, mas a gente sabe que alguns anos depois, a igreja registra a história de um missionário, né, de um membro da igreja, chamado Erastus Snow, que ele é chamado, né, ele estava numa missão e ele pensou: agora eu vou poder ficar um pouquinho na minha casa, e ele é chamado para outra missão, que ele não queria ir, e ele é chamado exatamente para Salém, esta cidade que eles foram tentar encontrar esse tesouro. E a princípio ele orou, ele lançou sortes, né, porque ele não queria ir para Salém. Mas ele foi obediente. Quando ele chegou na cidade, ele diz que ficou esperando o companheiro dele chegar. Quando o companheiro dele chegou, ele diz que chegamos estranhos e sozinhos. Eles não conheciam ninguém na cidade. E ele escreveu no diário dele: mas confiamos em Deus para dirigir nosso curso. E naquele dia, aqueles 2 missionários oraram fervorosamente para que Deus abrisse o coração das pessoas, para que elas os ouvissem. E no dia seguinte eles continuaram com fé. Mas por mais que eles tentassem, as pessoas não sentiam interesse pelo evangelho. E às vezes até ia procurá-los, mas logo que recebiam uma mensagem, 2,
iam embora e não voltavam. E aí tinha um pastor, na verdade era um reverendo da Igreja Batista, que também era um redator de um jornal. Ele começou a escrever várias matérias no jornal se opondo à igreja. E o presidente Snow escrevia as respostas, mas ele não publicava as respostas. Mas aí o presidente Snow foi lá, né, o Erastus Snow, na verdade o Elder Snow, foi lá e disse para ele, olha, mas não é justo, né? Porque você vai lá e coloca uma matéria falando mal da igreja, a gente não tem direito de resposta, então vamos fazer debates. E esse reverendo, ele aceitou fazer os debates. E aí, os debates duraram 6 noites. E nos debates, a opinião pública acabou se voltando contra o reverendo. Porque o reverendo estava sempre usando de muitos insultos contra o Elder Snow, que sempre foi lá educadamente. E aí o Elder Snow diz, o que resultou de bom da discussão foi que ela fez com que outros muitos investigassem a doutrina, que de outra maneira teria passado desapercebida. Depois disso, minhas reuniões eram muito mais frequentadas do que antes. Então, olha só, ele fez um relatório para Joseph, depois de algum tempo, havia 36 membros da igreja em Salem. E ele diz assim, ó, se eu não soubesse que Jesus tinha muitas ovelhas nesta cidade, acho que teria desanimado e não permaneceria para colher onde havia semeado, porque este é o único lugar em que eu já preguei tanto tempo sem batizar. Então, esse foi o depoimento, né, que ele escreveu aí para Joseph. E é interessante porque, passado um ano, eles tinham 53 membros. E depois, no ano seguinte, aliás, no ano seguinte não, isso foi em março, 3 meses depois do mesmo ano, em junho, o ramo havia aumentado para cerca de 90 membros. Olha só, depois eles realizaram, no ano seguinte, uma conferência em Boston e já tinha 110 membros. Então, olha só, a gente fica pensando, né, naqueles tesouros que o Senhor disse que tinha, que Ele providenciaria, e quando Ele diz que muitos se uniriam a Sião. Talvez naquele momento Joseph estava pensando apenas no desespero, né, de sanar a dificuldade dos santos, a questão financeira. E, de repente, o Senhor estava falando de outros tesouros. Então, que a gente pense muito, né? Às vezes a gente pensa algo e o Senhor tem algo muito maior para a gente. Então, foi mais de um tesouro que eles encontraram nessa cidade. A missão de Erastus Snow em Salem, como muitas missões, teve uma reação em cadeia de serviço e fé, que continua a abençoar o mundo hoje em dia. Esses membros, eles foram importantíssimos para o crescimento da igreja num período em que a oposição começava a se fazer forte. Gente, o Senhor cumpre as suas promessas. Esse missionário poderia ter dito, não vou desistir, ou nos primeiros meses difíceis, mas ele persistiu. E olha que interessante, às vezes através de uma oposição, algo muito bom acontece. Se não houvesse aquela oposição no jornal, e se não houvesse a proposta desse debate, muitos talvez não tivessem conhecido o Evangelho. Como ele disse, teria passado desapercebido. Então, que a gente possa sempre dar graças ao Senhor e entender que dependemos dele para tudo, para tudo. Essa sessão é linda, né? Porque o Senhor faz essas promessas, o Senhor previne eles, diz assim, sede prudentes como as serpentes, mas sem pecado, e ordenarei todas as coisas para o vosso bem.
tão depressa quando fordes capazes de recebê-las. Então o Senhor estava preparando Joseph, preparando o povo, para que as pessoas pudessem, né, receber coisas maiores, mas quando fossem capazes de recebê-las. Então que a gente também possa melhorar nossas vidas, ser mais prudentes, ser sábios, para que a gente possa receber coisas maiores, as coisas que realmente merecemos. Quando a gente vai para a sessão 112, também é uma sessão muito interessante, porque aí a gente vê mais especificamente sobre o que estava acontecendo aqui, sobre Thomas Bemache. E a gente já ouviu muito, né, sobre Thomas Bemache, porque ele foi uma figura, né, um personagem importantíssimo para a igreja. Quando a gente vai para o livro Revelações em Contexto, tem um capítulo inteiro dedicado à fé e à queda de Thomas Bemache. Seria interessante que vocês leiam, porque a gente conhece esse homem que se encantou pelo Evangelho, né, que acabou recebendo o livro de Mórmon, acabou acreditando. Esse homem que na época ele teve acesso, na verdade, às 116 primeiras páginas do livro de Mórmon. Este homem que foi extremamente dedicado ao Evangelho, que pode ajudar muito nesse início da igreja. Ele foi chamado como presidente do Coro dos 12 Apóstolos. Presidente do Coro dos 12 Apóstolos. Então imagine, ele seria, se ele tivesse permanecido fiel no Evangelho, ele teria sido o sucessor do presidente Joseph Smith. Então, era um servo fiel, que fez várias missões, que trabalhou duro pelo Evangelho, que esteve do lado de Joseph, mas que infelizmente caiu. Né? E a gente vai perceber como é que acontece essa queda. Né? Nessa sessão 112, a gente vê que é uma sessão aí, onde o Senhor está falando para ele, por quê? Porque Joseph chamou 2 dos Coro dos 12 para fazer uma missão na Inglaterra. E Thomas Bemache, quando ficou sabendo que eles foram chamados para uma missão, não gostou. É um pouco daquilo dizer, poxa vida, eu sou presidente do Coro dos 12, e aí você vai lá e chama esses 12 para uma missão na Inglaterra e eu não estou nem sabendo. E eu não estou de acordo com isso. Só que ele tinha esquecido, né, que o profeta estava acima dele e tinha todas as chaves. Então o profeta podia sim chamar. Mas houve aquela coisa como se dissesse, não, aqui é o meu território, aqui é o meu chamado, e você não devia se intrometer. É mais ou menos assim. Mas ele esqueceu que o profeta tem todas as chaves e que ele poderia sim. E que Joseph teve essa inspiração. Então o Senhor faz essa sessão aqui especificamente para Thomas Bemache, relembra para ele que, embora ele seja presidente do Quórum dos 12, o Senhor está dizendo, Joseph é o profeta. Joseph é o profeta. Mas a gente já vê aqui nessa bênção, né? Porque ele dá muito, ele promete muitas coisas para Thomas Bemache. Ele diz que ele vai fazer coisas grandes, né? Ele diz que a voz dele seria uma repreensão para os transgressores. Muitos dizem que ele era um homem eloquente. Então o Senhor faz muitas promessas. Mas o Senhor diz para ele também, sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações. Então o Senhor faz promessas e também faz algumas advertências. Seja humilde. O Senhor já sabia das dificuldades que ele estava. Então o Senhor diz, tomai a vossa cruz e apacentai as minhas ovelhas. E é interessante isso, né? Porque Doutrina e Convênios a gente tem a voz do próprio Salvador. Ele que está dizendo para Thomas Bemache, toma a sua cruz, me segue. Né? E, essa sessão podia ser uma sessão para todos nós, porque todos nós temos a nossa cruz. Mas quem carregou o peso de todos? Salvador Jesus Cristo. Então, nós não podemos fugir daquilo que foi nos designado ou das provações que passaremos nessa vida. A gente não tem como fugir dessa cruz, mas a gente pode contar com a ajuda do nosso Salvador para aliviar o fardo, para aliviar o peso. Né? E ele diz ainda que ele deveria ser humilde
E ele fala, né, que embora trevas cubram a terra, haja uma densa escuridão à mente do povo, e toda a carne tenha se corrompido, né, apesar de tudo isso, ele lembrasse que ele tinha um chamado de pregar o evangelho, de pregar a doutrina de Cristo. Ele diz: purificai o coração diante de mim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura que não tiver recebido. E quem crê e for batizado será salvo. E o que não crê e não for batizado será condenado. Então ele relembra, o Senhor relembra, olha, a missão dos 12, essa aí missão, é pregar o evangelho. Então ele diz, olha, vai em frente, vai lá. Ele diz no 33, em verdade vos digo, quão grandioso é vosso chamado. Purificai o coração e vossas vestes, para que o sangue desta geração não seja requerido de vossas mãos. Sede fiéis, até que eu venha, pois depressa venho, e meu galardão está comigo para recompensar cada homem de acordo com suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega. Amém. Sabe uma das coisas que eu acho mais impressionante quando a gente lê as Escrituras é que nosso Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo, eles são deuses. E eles já sabem tudo, eles já sabem o fim desde o princípio. Mas eles sabem também que o homem tem o poder de escolha e o poder de mudar o destino, o traçado das suas vidas. Então, por mais que eles já saibam, eles dão oportunidade de que esse homem se arrependa. Ele faz promessas. Eu estava lendo essa sessão e eu estava pensando nas nossas bênçãos patriarcais, que é muito parecido. O Senhor faz algumas advertências, o Senhor também faz algumas promessas. Mas elas só vão acontecer se nós somos obedientes. E vão acontecer também no tempo do Senhor. E mesmo o Senhor nos conhecendo tão bem, Ele nos dá promessas. Eu lembro quando a gente via Leí no livro de Mórmon, o próprio sonho que ele teve, ele sabia que Lamã e Lemuel não comia do fruto. Mas todos os dias dele, como um pai dedicado, ele tentou fazer com que essa história se modificasse, com que essa história fosse outra. E eu fico pensando aqui, o Senhor já conhecia o coração de Thomas Bemache. Ele já sabia o que acontecia. Mas a todo momento ele não desistiu, ele demonstrou seu amor. E ele fez grandiosas promessas. E a gente sabe que, bom, Thomas Bemache, ele começou aí, ele não foi humilde na hora que o profeta designou esses irmãos. Também aconteceram outros incidentes, como aquele incidente lá do leite da esposa de Thomas Bemache, Elizabeth, com a irmã, acho que era Lucinda Harris, exatamente. Quando elas ordenhavam a vaca, quando elas decidiram que um dia a nata seria de um dia a nata seria de outro, que era a coisa mais valiosa do leite. E no final a esposa de Thomas Bemache acabou ficando com mais nata do que a irmã Lucinda. E a irmã Lucinda foi lá e disse, olha, tá errado, você está ficando com mais nata do que eu. Houve uma discussão entre elas, ela foi lá e chegou e falou para o marido ficou inconformado, procurou o quórum de elders, contou, olha, a irmã Lucinda Harris está acusando a minha esposa de que ela está ficando com mais nata. E aí o quórum de elders disse, mas ela realmente está ficando. Então, deram razão a Lucinda. Então ele ficou furioso. E aí ele vai lá, procura o bispo. E o bispo novamente diz, mas Lucinda tem razão. E aí ele procura o sumo conselho chega e diz, não, mas Lucinda tem razão. Ele, não satisfeito, recorre à primeira presidência, que concorda que realmente Lucinda tem razão, porque a esposa de Thomas Bemache estava ficando com a maior parte da nata. E aí ele ficou muito ofendido, frustrado, ele diz que defenderia o caráter da esposa, mesmo que tivesse que ir para o inferno. Então, gente, a partir daí ele começou a se opor aos santos, ele apostatou, e ele fez um depoimento, o juramento, em outubro de 1838, que falava que os santos eram violentos, eram hostis, que Joseph era violento, que era um perigo viver perto dos santos.
Resumindo a história, esse documento que ele fez, essa carta, acabou sendo responsável por, nossa, pela expulsão aí de 15 mil santos, que foram expulsos dos seus lares, das suas habitações, das suas terras, e inclusive santos que foram mortos, porque é aí que se criou uma perseguição. E assim, bastava você dizer que era membro da igreja, você poderia morrer. Então foi muito triste isso, porque olha, ele fez todas as calúnias, difamação, mentira e injúria, né, contra Joseph, contra a igreja, tudo que um coração iníquo poderia inventar. Então imagina, você tem uma pessoa lá que era o presidente do coro dos 12, que seria o sucessor de Joseph, que era aí um dos braços direitos, e de repente, esse homem, por causa de confusões pequenas, a briga com a esposa, disse-me-disse, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque são as coisinhas pequenas, né, que derrubam os gigantes, são as pedrinhas, né, que foi lá e derrubou Golias. São essas pequenas pedras, gente. E o que acontece é que esse orgulho... Lembra quando o Senhor disse para ele ser humilde? Ele não foi humilde em aceitar que a esposa dele estava errada. Ele não foi humilde em reconhecer que Joseph possuía todas as chaves. E ele poderia enviar quem ele quisesse para a missão, porque ele recebia a ordem direta do Salvador Jesus Cristo. Ele não foi humilde para entender isso. Então, ele passou quase 20 anos afastado do Evangelho. 20 anos afastado. E aí, depois de quase 2 décadas, quando ele já estava com problemas de saúde, tinha perdido a esposa, e aí ele decidiu se reconciliar com a igreja. E ele escreveu para Heber C. Kimball em Salt Lake. E ele escreveu o seguinte: o Senhor poderia passar muito bem sem mim, e não perdeu nada por meu afastamento de suas fileiras. Mas, ó, quanto perdi! E aí ele diz que posteriormente ele se encontrou com o esposo de Lucinda Helres e houve uma reconciliação entre eles. Marsh viajou até Salt Lake em setembro de 1857. E Brigham Young permitiu que ele falasse aos santos. E com uma voz enfraquecida, Marsh explicou sua apostasia e pediu perdão aos santos. Ele disse: com frequência tenho o desejo de saber como minha apostasia começou. E já cheguei à conclusão de que devo ter perdido o Espírito do Senhor no meu coração. E aí ele diz, a próxima pergunta é, como e quando você perdeu o Espírito? E aí ele diz uma coisa assim que é para a gente pensar. Ele disse, tive ciúmes do profeta. Gente, as fraquezas humanas, às vezes o ciúme, a inveja. Vamos ter muito cuidado, porque ela causa ruínas. Tive ciúmes do profeta. Depois minha visão turvou-se e negligenciei tudo o que era correto e passei todo o meu tempo procurando o mal. Depois, quando o diabo começou a conduzir-me, foi fácil para a mente carnal emergir que é a ira, o ciúme e a fúria. Pude senti-lo dentro de mim. Senti-me cheio de raiva e ira. E o Espírito do Senhor retirou-se. Como dizem nas Escrituras, fui cegado. Fiquei furioso e quis que todos ficassem furiosos. Imagina isso. Ele foi responsável por 15 mil santos expulsos de suas terras e alguns mortos. Fiquei furioso e queria que todo mundo ficasse. Que a gente possa realmente ponderar sobre isso. Quando a gente decide, vou me afastar da igreja, gente, esse é o reino de Deus.
esse reino não vai acabar porque eu ou você decidiu se afastar da igreja, ou decidiu ir para as redes sociais, dar o seu mísero depoimento. Gente, esse é o reino de Deus, é aquela pedra rolando que foi profetizada lá em Daniel. Então, olha só, depois do discurso de Mache, Brigham Young pediu para voto para receber Thomas B. Mache de volta, a plena integração como membro da igreja. E nenhuma mão se ergueu em oposição. Nenhuma mão. Não teve ninguém dizendo, olha, morreu gente. Olha, o profeta sofreu, isso foi responsável depois pelo assassinato do profeta. 15 mil foram expulsos. Nenhuma mão se ergueu em oposição. É lindo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho que ensina a sua doutrina, um Evangelho que ensina que o arrependimento existe. O arrependimento existe. E Thomas B. Mache, apesar de coisas tão terríveis que ele fez, no final da sua vida ele se arrependeu e ele confessou publicamente o que não deve ter sido fácil para ele. Ir para uma congregação e dizer, tive ciúmes, tive inveja. É o seu lado mais humano, mais carnal. Que a gente possa, essas sessões me fizeram refletir muito, porque eu acho que isso é a beleza. Porque quando a gente lê doutrina e convênios, a gente vê pessoas comuns, como eu, como você, pessoas que erram, pessoas que caem, pessoas que têm fraquezas, pessoas que se arrependem. E que esse é um evangelho de perdão, de amor. Porque Cristo carregou a sua cruz. Cristo expiou por nossos pecados, para que a gente possa voltar. Para que a gente possa receber todas essas bênçãos. E olha só, e o Senhor não desiste dos seus filhos, Ele quer que a gente volte para casa. Então, se você está inativo, volta. Se você está fraco no Evangelho, pensa nisso, é você, são seus filhos, é sua família que vai sofrer. Porque esse é o reino de Deus, essa é a igreja verdadeira. Essa coligação, ela realmente está acontecendo na terra. E que grandioso e glorioso é poder fazer parte de tudo isso. E aprender com esse início da igreja tão difícil, com homens, né, tão jovens, era uma juventude. Imagina um presidente do coro, um jovem, um profeta jovem, a igreja jovem, a gente está falando de 6 anos de igreja, todo mundo aprendendo. E o Senhor, como mostrou, que os anos foram amadurecendo, né, o evangelho, fortalecendo a igreja, e que a igreja está aí, firme, forte e vai continuar. Nós estamos agora nos preparando para a vinda, para a volta do nosso Salvador. Que possamos ajudar a coligar Israel, confiar nas promessas do Senhor, porque Ele tem tesouros para nós. Mesmo que a gente não saiba quando e como encontrá-los. Mas esses tesouros virão. Até a próxima.